Olá a todos que acompanham o Ministério Permanecer em Cristo e agora também o Instituto Jesus Cristo. Eu sou Joel Neto, sou um amigo de Jesus e tenho tido o privilégio de caminhar com vocês nesta série de vídeos onde estamos no canal do Permanecer, comentando o livro devocional do autor Stanley Jones. E eu quero começar esta manhã de domingo pedindo perdão por um ato falho que eu cometi na devocional de ontem. Eu disse que ontem seria o meu último dia da devocional com vocês e o pastor Carlos reassumiria hoje. Eu falhei, me enganei. Na verdade, eu terei o privilégio e a oportunidade de caminhar com vocês mais uma semana, na semana 9. Nós caminhamos juntos de domingo a sábado da semana 8 e agora vamos fazer isso na semana 9, de domingo até na outra segunda-feira. Vamos esticar um pouquinho a nossa semana. E para mim é uma baita oportunidade, um grande privilégio de ser abençoado pela leitura do devocional e também, de alguma maneira, poder abençoar você. Então, hoje é domingo e estamos começando uma nova semana do devocional O Caminho, do autor Stanley Jones. A semana é 9, como disse, e o dia é domingo. E o título da semana, do dia de domingo da semana 9 é o seguinte: destinado a possuir todas as coisas? É uma pergunta de Stanley Jones. Ele está perguntando: destinado a possuir todas as coisas? Acompanhe comigo a leitura do domingo na semana 9 do devocional de Stanley Jones. Vimos que o que é maior do que o templo está aqui. E também está aqui o que é maior do que a Bíblia, os mandamentos, os credos, os ritos e cerimônias, a fé, a cruz, a ressurreição e a igreja. Uau, quanta coisa vimos na semana 8. Stanley Jones, de forma linda, nos apresentou a supremacia, a plenitude de Jesus, mostrando ele acima de todas as esferas desta existência, acima da igreja, dos credos, dos mandamentos e todas as outras coisas. Ele colocou essas coisas não com desprezo, menosprezando, mas ele as colocou no lugar certo, atrás de Cristo, porque Cristo é maior do que todas essas coisas. E ele continua dizendo assim: Jesus então se eleva não só sobre as ruínas do templo, mas ele também se eleva sobre as coisas boas do templo. Guarde essa expressão de Stanley Jones. As coisas boas do templo, a Bíblia, o credo, o mandamento, ressurreição, fé, cruz, as cerimônias, ritos. Ele está dizendo, são coisas boas, mas são coisas do tempo. Jesus é supra-tempo, ele está acima do tempo. Por isso é maior do que todas as coisas boas do tempo. Ele é o supremo para o qual todas as coisas boas, de novo, mas menores, apontam. Jesus é aquele que é apontado por todas as coisas que são boas, a cruz, a Bíblia, a ressurreição, a fé, os ritos, as cerimônias, coisas boas, mas que apontam para ele. Por isso são menores que ele, estão atrás dele. Ele é maior, está na frente. Ele é o absoluto do qual todos os relativos obtêm seu valor e significado. Se houver objeção no sentido de que não podemos chamar de absoluto o Jesus limitado, vejamos as limitações dele no seu nascimento, as circunstâncias que o cercaram e também o fato de sua própria humanidade. Devemos responder que então existem relativismos em Jesus, mas que ressurgindo desses relativismos, está um absoluto. Jesus se fez homem. Jesus, como a própria Bíblia nos ensina, ele se esvaziou, se autolimitou, se permitiu ser humano, encarnado, mas ele ressurgiu, fazendo desses limites da sua encarnação o absoluto final de todas as coisas. Olha como ele continua, Stanley Jones. Quando ele, Jesus, fala, o caráter definitivo fala. Quando ele diz, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, percebemos que não é uma reivindicação pomposa, mas uma afirmação de um fato inerente a Jesus. Ele é o dono de todas as coisas e autoridade sobre todas elas.
Mas tudo então, não apenas nos céus, mas também na terra, é feito em sua estrutura interior por ele e para ele, e funciona apenas da maneira dele. Veja que lindo isso. Tudo que nós percebemos e até o que não percebemos, o que está nos céus e na terra, tem na sua constituição e estrutura Jesus. Tudo aponta para ele e volta para ele. Sem ele, as coisas não são como deveriam ser. Se tentar ser de outra maneira, funciona para a sua própria ruína. Mais uma vez, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas, então, celestiais ou terrenas, têm um destino cristão. Elas irão convergir em Cristo. Fora dele, elas se despedaçam, se desintegram. Ele, Jesus, é o caminho incondicional para os céus e para a terra. O universo moral, então, é uma só coisa. Além disso, quando Jesus diz: "Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai", sabemos que o caminho é um caminho infinito, porque aponta para o eterno, o Pai. Só Deus o conhece totalmente. O caminho não terá fim, será eternamente explorado e será sempre uma surpresa. Temos algo em nós, então, que é inesgotável. Jesus Cristo, maior do que tudo. Mais uma vez, quando a Bíblia diz: "A quem constituiu herdeiros de todas as coisas", Hebreus 1:2, sabemos que não se trata de uma predestinação arbitrária. Jesus está destinado a possuir todas as coisas, pois todas as coisas que não obedecem à sua vontade e não trabalham à sua maneira perecerão. As coisas que sobreviverem serão dele, inerentemente dele. Pela própria natureza das coisas, ele possuirá todas as coisas, pois todas conhecem a voz do seu mestre. Lindo isso que Stanley Jones está falando. Três coisas que Jesus tem como alicerce de toda a realidade, porque Jesus é toda a realidade. A Bíblia diz que as coisas, a realidade foi criada nele, por ele, e elas voltam para ele, para que elas funcionem como deveriam funcionar. Então, três palavras que eu queria que nesta manhã de domingo você guardasse. Jesus é aquele que cria, Jesus é aquele que recria e Jesus é aquele que sustenta. Jesus é a voz do princípio de todas as coisas, a voz que traz tudo que não era a existência. Jesus é a voz do haja, aquele que diz, hajam todas as coisas. O que não era, vem a ser. O que não existia, passa a existir. Todas as coisas vêm de Jesus, por meio de Jesus. Ele é a voz que cria. Mas Jesus também é a voz que recria todas as coisas. Quando o mundo que foi feito para convergir em Cristo, para ganhar seu sentido, propósito e significado em Cristo, ele caiu na rebeldia da humanidade, que a Bíblia chama de pecado. Jesus, então, se apresentou na história, no tempo, acima de todas as coisas boas do tempo, como a voz que recria. Recriou uma nova realidade para nós, agora restaurada. Recriou uma nova humanidade para nós, agora restaurada. A voz que antes disse, haja todas as coisas. A voz que disse que todas as coisas que não eram teriam que vir a ser. Agora é a voz do Logos. Agora é a voz que recria, que coloca de novo ordem no caos que o nosso pecado estabeleceu. Então Jesus é a voz que cria toda a realidade, mas é também a voz que recria toda a realidade. E Jesus também é, em terceiro lugar, a voz que sustenta toda a realidade. Daqui até a eternidade futura, Jesus é aquele que está sustentando na mão de poder dele, mesmo em meio às nossas falências, fraquezas, pecados.
a realidade no poder da autoridade dele. É aquele que nos prometeu que iria nos buscar um dia e nos levar para passar uma eternidade de glória com ele. Então Jesus é a voz que disse no princípio: haja todas as coisas, e elas vieram a existir. Jesus é a voz que cria. Jesus é a voz que, mesmo com a nossa queda e falência, ele disse logos, ele disse que tudo ganhe sentido novamente, que todas as coisas se ordenem mais uma vez, e ele cria uma nova, recria uma nova humanidade. Ele é a voz que cria, a voz que recria. E por fim, ele é a voz que sustenta toda a realidade, do tempo passado, passando pelo tempo presente e nos apontando nele, com ele e por meio dele até o tempo futuro. Todas as coisas, então, toda a realidade, a que vemos e a que não vemos, as do céu e as da terra, tem no seu interior a constituição, o DNA de quem Jesus é. O ser supremo, a plenitude de todas as coisas, o caminho que nos leva recriando tudo e sustentando tudo, aquele primeiro jardim de novo, agora numa bela cidade, a Nova Jerusalém. Jesus, então, é aquele que, por meio de quem tudo passa a ser. Jesus é aquele que, por meio de quem tudo volta a ser. E Jesus é aquele por meio de quem todas as coisas serão eternamente. Então, tudo que está fora de Jesus simplesmente não é uma realidade. Por isso não permanecerá, perecerá, como diz Stanley Jones. Guarde essas 3 palavras. Jesus é aquele que cria, recria e sustenta toda a realidade. Veja como Stanley Jones termina orando neste dia de domingo da semana 9. Vamos orar com ele. Ó Cristo vivo, cujas mãos criaram todas as coisas e para as quais todas as coisas retornaram. Entrego a ti, com alegria, o que é teu, percebe? Que criaram e para quem tudo retornou. Ele cria, recria. Eu sou teu, pois sei que longe de ti definho e pereço. Ele é aquele que sustenta, fora dele não há realidade, tudo perece. Em ti eu vivo e vivo abundantemente, plena e livremente. Tu és minha satisfação e minha plenitude. Amém. Olha como ele faz a afirmação do dia domingo da semana 9. Cristo está destinado a possuir todas as coisas, porque todas as coisas têm no DNA delas Jesus Cristo. Eu estou em Cristo, portanto nele possuo todas as coisas. Jesus é, no interior da estrutura, o DNA de todas elas. Ele é aquele que cria todas as coisas por meio dele. Ele é aquele que recria todas as coisas para ele. E ele é aquele que sustenta todas as coisas, coisas que sem ele nós não podemos possuir. E elas perecerão, elas definharão, porque toda realidade só é realidade quando está em Cristo Jesus. Espero que esse devocional tenha abençoado o seu domingo. E nos vemos amanhã para continuar a semana 9. Deus te abençoe e até amanhã.